Fala galera, tudo bem? Rodada cheia do Campeonato Italiano nesse sábado, por não ter jogo no domingo de Páscoa. É volta da data FIFA, então tem muita coisa ainda para acontecer nesse retorno dos jogadores depois da semana com as seleções, né? Aliás, foram vários os vídeos sobre seleções aqui no canal. E o Campeonato Italiano já voltou com mais um tropeço do Milan. Então, a pergunta que eu deixo aqui para vocês responderem aí, deixarem nos comentários é: se você ainda acredita que o Milan pode brigar pelo título do campeonato italiano ou se a realidade do Milan é abrir o olho em relação à vaga na Champions. Pode não ser nenhuma coisa nem outra também, tá? Pode colocar aí, de repente, ficar numa segunda posição sem ser tão ameaçado, mas sem ter chance de encostar na Inter. O fato é que o Milan, nesses últimos 2 meses, deixou muitos pontos pelo caminho. Aliás, se a gente for falar nesses últimos 2 meses, somando competições, são 3 vitórias em 12 jogos. Aí a gente está contando os 4 jogos da Europa League, né? Os 2 empates na classificação contra a Estrela Vermelha e depois o empate e uma derrota na eliminação para o Manchester United. Se a gente tirar a Europa League do pacote, são 3 vitórias em 8 rodadas do Milan no campeonato italiano. E é exatamente esse o recorte que explica a liderança da Inter com a vantagem confortável, relativamente confortável, né? A Inter tem, no momento, eu tô gravando esse vídeo logo depois do jogo do Milan, então a Inter ainda joga nesse sábado, pega o Bolonha fora de casa, é o jogo que fecha a rodada do sábado. Então a Inter, no momento, antes de enfrentar o Bolonha, tem 5 pontos de vantagem sobre o Milan, com 2 jogos a menos, ou seja, 2 jogos a mais para fazer, o que pode representar uma diferença de até 11 pontos para a Inter em relação ao Milan, se a gente pensar nessa diferença de primeiro contra segundo. Então, é uma vantagem bastante grande de uma Inter que veio embalada. Se a gente for lembrar antes dessa sequência, né, se a gente recuperar lá antes do Milan começar esses tropeços, perde, por exemplo, para o Spezia, ali o Milan tinha vantagem na liderança do campeonato. O Milan tinha exatamente 2 pontos ali, é quando o Milan perde a liderança do campeonato. E se a gente for pensar nessas 8 rodadas, fazendo justamente esse recorte aí desses 2 meses para cá, pegando um pouquinho depois do início de fevereiro para cá, a gente vai enxergar exatamente a diferença que existe hoje. Porque o Milan, se a gente for pensar nessas 8 rodadas, o Milan teve 3 vitórias, teve 2 empates e 3 derrotas. Então foi esse o retrospecto do Milan. Fez 11 pontos de 24 possíveis. Deixou 13 pontos pelo caminho. E a Inter vindo numa arrancada boa, numa sequência positiva, tem justamente a chance de abrir até 11 pontos se conquistar os pontos dos jogos que tem atrasado para fazer, a começar pelo próprio sábado. Então, é uma diferença toda construída nesse período de tropeços, e é um período que a gente pode falar de um Milan rendendo abaixo, por exemplo, contra a Sampdoria. A atuação do Milan foi muito ruim, o Milan foi buscar o empate ainda, empatou por 1-1, com o Haug saindo do banco, tinha tido uma chance um pouco antes do empate, até que o Rebic foi acionado pelo Haug dentro da área, e o Colley salvou ali dentro da pequena área, mas isso é muito pouco dentro do universo dos 90 minutos. O Milan foi finalizar no alvo já ali com 40 do segundo tempo. E olha que o Milan ficou com a mais desde o início do segundo tempo, né? O Milan teve, no primeiro tempo, uma Sampdoria tomando conta a partir de uma pressão muito agressiva no campo de ataque, marcando, sufocando, pressionando. Os primeiros 25 minutos são muito bons da Sampdoria. É um Milan que tem contado com desfalques, né? Tem tido problemas com desfalques. Então, o Ibra voltou a jogar, já tinha jogado, por exemplo, contra a Fiorentina antes da data FIFA. Aliás, o gol do Ibra contra a Fiorentina foi o único gol do Ibra nesse período, não por acaso, dos tropeços do Milan. Porque se a gente for pensar qual o gol anterior do Ibra no campeonato italiano, tinha sido lá atrás, na goleada sobre o Crotone, que foi justamente antes do tropeço contra o Spezia, que abre essa série de tropeços do Milan. Foi um período em que o Ibra ficou fora de alguns desses jogos também, além de outros desfalques. Então, o Mandzukic, que chegou para encorpar elenco, ainda não conseguiu ter sequência, ainda não conseguiu ser uma opção de fato. Rebic vira e mexe com problemas de lesões, problemas musculares, suspensões, ficando fora de várias partidas. Entrou no segundo tempo hoje contra a Sampdoria. Rafael Leão, que vinha sendo uma alternativa importante, ainda que irregular, mas dando soluções, apresentando alternativas pela qualidade individual, mesmo que com características diferentes, para ter um 9 de menos porte físico, mas com mais drible, com mais arrancada, ou para ter um ponta que possa se juntar ao 9 e fazer esse movimento de aceleração, também fora por lesão. Então, assim, o Milan teve problemas aos montes nessas últimas semanas, até nesses últimos meses. Mas, acima de tudo, teve uma queda muito grande de desempenho, e é claro que uma coisa está conectada à outra.
O Milan cai de produção também por não contar com vários dos seus principais jogadores de frente. Mas a gente viu o Milan, mesmo em alguns resultados, por exemplo, o Milan que venceu a Fiorentina foi um resultado importantíssimo antes da pausa da data FIFA, mas tinha sido um jogo em que o Milan teve dificuldade, o Milan não jogou bem, o Milan controlou a reta final daquele jogo, mas durante boa parte da partida, a Fiorentina tinha sido superior. E a gente tem visto um Milan com dificuldades, para ser o Milan que, na primeira parte da temporada, acumulou não só pontos e um desempenho, um aproveitamento muito alto, mas também conseguiu atingir talvez um status até difícil de imaginar antes da temporada começar. Isso eu cheguei a falar algumas vezes aqui no canal. Não era a realidade do Milan, antes da temporada começar, imaginar título. Era a temporada do Milan para ficar na zona de classificação para Champions, porque é essa etapa do processo de reconstrução. Mas o Milan parecia ter saltado ali algumas etapas. E o Milan foi candidato ao título durante boa parte da temporada, não tem como ignorar isso. O primeiro turno que o Milan faz é o primeiro turno de aproveitamento de campeão. E depois vem essa sequência. Então aí acho que a gente tem que tentar colocar as duas coisas na balança, o momento ruim recente dos tropeços, com o momento anterior, que foi não só um momento curto, foi um espaço maior de um turno ali, de um aproveitamento muito acima da média, para tentar diminuir um pouco a sensação de frustração que deve ficar caso o Milan não consiga brigar pelo título até o fim, que é cada vez mais a sensação que vai deixando, né? De que não vai ter essa briga, e se tiver não vai ser o Milan ameaçando a Inter, talvez outra equipe, mas também tem irregularidade dos que vêm logo atrás do Milan. Atalanta e Juventus são os times que podem tirar a segunda posição do Milan, mas se a gente desce um pouquinho na tabela, olhar para Napoli, olhar para Roma, também são times extremamente irregulares, a Lazio, que vem logo atrás também, são os times que vêm na sequência. Então nenhum deles passa essa sensação de regularidade para dar uma arrancada e brigar de fato com a Inter. Até pelo status que a Inter conseguiu atingir, alcançar, com Lukaku e Lautaro desequilibrando jogos. Quando o time joga bem, eles brilham. Quando o time joga mal, eles decidem. Então a Inter atingiu um nível de regularidade recente que coloca muito em dúvida a capacidade de qualquer outro adversário tentar tirar esse título da Inter. Se isso acontecer, hoje eu acho difícil que seja com o Milan, porque o Milan voltou talvez a imagem, a sensação do início da temporada, de um time que tem qualidade, e que vai ter, por exemplo, no Ibra, um cara que pode decidir a qualquer momento, a qualquer jogo, mas que não passa a sensação de ter todo esse repertório para ganhar semana sim, semana também, como o Milan fez na primeira parte da temporada. Então, diante da Sampdoria, o Ibra até foi quem mais tentou dar soluções, mas a gente for olhar para as opções no meio, né? Castilheiro, mais uma vez, muito mal, né? Aliás, foi até bem discutível não ter sido ele sacado na volta para o segundo tempo, e sim o Saelemaekers, porque poderia ter adiantado o Saelemaekers, colocando o Kalulu na lateral, o Saelemaekers na meia pela direita, abrindo mão do Castilheiro, que pouco acrescentou. O Rebic entra depois para mudar um pouco essa composição do meio, para ter o Rebic numa ponta, o Castilheiro, depois o Haug, né, jogando pela outra, com o Çalhanoğlu por dentro encostando no Ibra. São alternativas, mas mesmo no centro do campo, se a gente for lembrar o QC faz grande temporada, isso é indiscutível, mas se a gente for lembrar do início da temporada, o Milan parecia ter até um elenco mais recheado de opções por conta da boa fase. E o próprio Theo Hernandes, que é um dos principais jogadores do Milan já há bastante tempo, acabou sendo o vilão, entre aspas, porque é quem erra o passe no gol do Quagliarella. Aliás, importante o gol do Quagliarella, conseguindo chegar aí a mais uma temporada com pelo menos 10 gols na Série A. São 5 temporadas seguidas o Quagliarella fazendo pelo menos 10 gols no campeonato italiano, e é a 6ª temporada dele com a camisa da Sampdoria chegando a 10 gols, o que só Roberto Mantini e Vialli tinham conseguido, 2 nomes históricos da Sampdoria. Então o Quagliarella se coloca numa lista bastante relevante também. A Sampdoria faz boa temporada, a Sampdoria já teve algumas atuações muito boas, contra adversários fortes, inclusive, ao longo dessa temporada. Mas pro Milan, o ponto é o erro que gerou o gol num jogo em que o Milan pouco produzia. Então o Theo Hernandes erra um passe e gera o gol do Quagliarella logo na sequência. Vem a expulsão do Adrien Silva, era o momento do Milan crescer, e esse crescimento na base do abafa, muito pouco na base da qualidade para construir jogadas, veio a partir do gol já ali com 41, 42 do segundo tempo, tentando ir para um abafa, tentando buscar a vitória. O empate até saiu com um sabor de pelo menos um pontinho deu para tirar, poderia ter sido pior. Mas não é suficiente para um time que está ficando para trás, para um time que fez apenas 11 pontos nas últimas 8 rodadas. 11 pontos de 24 possíveis é exatamente o problema quando a gente olhar para a classificação e enxergar a Inter com margem para abrir ainda mais na liderança. Então hoje me parece muito improvável, seria uma surpresa o Milan conseguir uma arrancada para voltar a brigar pelo título,
Não só por depender das próprias forças para ter uma arrancada, mas também por depender de vários tropeços da Inter, que tem aí 5 pontos e mais 2 jogos de vantagem para fazer, a começar por esse sábado, encerrando a rodada do sábado na Série A. É isso, conta aí com os comentários de vocês, quero saber as impressões de vocês sobre o momento do Milan, sobre a queda de produção do Milan, sobre a Inter ser, de fato, esse time para quebrar a hegemonia da Juventus no cenário nacional na Itália, se vocês acham que o título já está bem encaminhado ou se alguma outra equipe pode ameaçar o Inter, a Inter, se vocês não acharem que o Milan vai ser essa equipe. Um abraço para todo mundo e até a próxima.